Estamos en contacto desde la señal a través de Zoom en Santiago. Así que allí donde esté usted en este momento, dígale gracias, Señor, por nuestro amado pastor Edison Kiefer, que viene con una palabra del Espíritu Santo que creemos, tenemos la convicción absoluta que es una caricia para cada miembro de la iglesia, su gracia, y para usted también que nos está visitando por primera vez quizás en esta señal. Así que muy bienvenido, Pastor Edison Kiefer. Este es el tiempo, este es el día que el Señor ha hecho. Glorifiquemos al Señor y alegrémonos en Él, gocémonos en esta palabra poderosa que el Señor viene a través de su vida. Que el Señor le bendiga. Bienvenido. Amém. Graças. Ustedes me escutam bem? Sim? Amém. Sim, Cristian. Perfeito. Se escuta perfeito, já. Muitas graças. É um honor estar com ustedes. Honor estar com os pastores Christian e Janet. Quero dizer que o pastor Alejandro Ruz e sua família aqui de Santiago, da Igreja Viña Las Condes, enviam saludo a ustedes, a toda a igreja aí em Antofagasta. Enviamos grande abraço para ustedes. E queremos ministrar esta manhã algo que Deus ha posto em nossos corações. E queríamos, se ustedes podem nos acompanhar, texto que está em livro de Josué. Josué, o capítulo 1, capítulo 1. Se você tem sua Bíblia aí, les invito a acompanhar esta leitura porque é do verso 1 ao 9, um pouquinho grande, mas é importante nós ler este texto bíblico. Josué 1, capítulo 1, verso 1 ao 9, queridos. Dice: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, e ayudante de Moisés, e lhe dijo: Mi servo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, cruza este Jordão, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pé les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y hasta el Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y muy valiente. Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres, que Moisés, su siervo, sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas êxito donde quer que vayas. Este livro de la lei não se apartará de tu boca, sino meditarás el dia e noite, para que cuides de hacer todo lo que nele está escrito. Porque entonces harás prosperar tu caminho e tendrás êxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte e valiente. No temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Deus estará contigo donde quer que vayas. Oremos, queridos. Padre, te damos graça por tu palavra. Tu Espírito Santo tem liberdade em nossas vidas, em nossos corações. Ministra em nossos corações tudo o que tu tens sonhado para este tempo, para a tua igreja, allá em Antofagasta. Que todo espírito contrário agora seja cerrado, seja amarrado pelo poder do nome de Jesus. E toda a liberdade seja a tua palavra em nome de Jesus. Graças, papai, graças.
Queridos, este homem chamado Josué era filho de um homem chamado Num. E este homem era descendente da tribo de Efraim, assim que podemos dizer que era filho de José, o grande rei José. Josué aparece na Bíblia, queridos, por primeira vez quando a nação de Israel havia salido do Egito, mais ou menos 2 meses depois, e eles têm que enfrentar o poderoso exército de Amaleque. Uma história muito conhecida, e é Josué quem vai comandar as tropas de Israel. Recordemos, queridos, que Israel, nesse tempo, era um grupo de pessoas que haviam quedado 400 anos em Egito, e sua experiência era nenhuma em peleas. Era um grupo de escravos, pessoas que haviam sofrido muito nesse tempo. Mas Josué aceita este desafio e passa a ser o comandante deste grupo. E vai levar o povo a uma grande vitória. Mas há um detalhe importante aqui. Mientras eles peleavam, Moisés tinha seus braços levantados por Arão e Ur, allá no monte. E o povo vencia e venceu esta batalha. 2 anos depois, queridos, o mesmo Josué é convocado por Moisés a ser parte daquele grupo de los 12 homens que são enviados a espiar a terra prometida. E estes homens quedam espiando essa terra, voltem, e somente 2 deles, Josué e Caleb, vêm com uma boa notícia e dizem: sim, nós podemos ingressar nessa terra, pero 10 deles não creram nisto. E devido a isto, queridos, lamentavelmente, o povo teve que peregrinar mais 38 anos, ou seja, porque 10 destes homens não creram em lo que Deus havia prometido, eles tiveram que quedar mais 38 anos em el deserto. Josué, queridos, é esse homem que serve a Moisés mais ou menos por 40 anos. Josué era um servo de Moisés e ele tinha este título, servo de Moisés, mientras que Moisés era chamado servo de Deus. Nós encontramos na Bíblia a expressão servo de Moisés. E Moisés, Deus dizia, mi servo, mi servo. Outro hecho importante que eu quero destacar ao princípio desta mensagem com vocês, que é importante comentar. Josué é aquele homem que estava com Moisés em el monte quando Moisés recebeu a lei do Senhor. Foi Josué que, quando eles bajavam, ele pergunta a Moisés e disse: que ruídos são estes em el povo? E Moisés responde que aquela famosa frase que disse: não são ruídos de pessoas vencedoras, é um ruído de pessoas vencidas. Então, podemos entender que Josué não participou do evento da construção do bezerro de ouro, queridos. O nome de Josué era Oséias, pero Moisés cambiou seu nome a Josué. E o nome de Josué significa Deus salva, Yahvé salva. Guardem isto, queridos. Isto é importante guardar. O nome de Josué era Yahvé salva. Josué sempre estuvo caminhando muito cerca de Moisés, estuvo sempre cerca, a palavra de Deus nos diz que ele estava à porta do tabernáculo, sempre atento e muito disponível a seu líder Moisés. Em todo o relato bíblico, queridos, da história de Moisés, nós vamos encontrar sempre um homem muito fiel, muito disponível a estar ao serviço de Moisés. Pero se nós miramos a palavra de Deus, nós vamos ver, queridos, que Josué não foi a escolha de Moisés para ser o homem que ia reemplazá-lo. A escolha de Josué
foi hecha por el próprio Deus. Quando Moisés vai delante de Deus e pergunta a quem vai substituí-lo, e Deus disse, Josué te vai substituir, porque Josué é um homem lleno de meu espírito. Este é o homem, querido, que Deus havia escolhido para substituir a Moisés. E agora Deus habla com Josué e lhe disse, Moisés, meu servo, está morto. Pero assim como eu estuve com Moisés, assim também eu estarei contigo, Josué. Me encanta isto, queridos. Deus dizendo muito claro, Moisés já não está, Moisés já está morto, pero eu estou aqui, eu estou vivo, meus planos são eternos, eu sigo, e eu serei contigo, Josué. E fíjense, queridos, que não estamos falando de um líder qualquer do Antigo Testamento, estamos falando do grande Moisés, o maior nome do Antigo Testamento. O grande profeta, sacerdote, líder, o homem que conversava face a face com Deus, pero agora estava morto. Pero, queridos, isto que eu quero começar a trabalhar esta manhã com vocês. O hecho de que Moisés estava morto e estava chegando um novo líder sobre a nação de Israel. Nada havia cambiado em los planos de Deus. Nada havia cambiado em los planos originais de Deus. Deus seguia com seus planos exatamente iguais. O desafio de levar o povo à terra prometida continuava tudo igual, queridos. Queridos, há momentos em nossas vidas que o homem de Deus ou a mulher de Deus, servos de Deus, já não vão estar. Há momentos em nossas vidas que as pessoas que eram referentes para nós, referentes de intimidade com Deus, de vida com Deus, já não vão estar. Pero o hecho de que tenhamos perdas nesta vida de homens, ou de circunstâncias, ou de localidades, ou seja, você vivia em uma cidade, ou passa a viver em outra, você perdeu algo que era importante para você, nada disto cambia a eternidade de Deus, nada disto cambia os projetos, os planos de Deus. E é isto que está passando aqui nesse momento. Josué necessita entender que Moisés já não vai estar, pero Deus está prometendo que será com Josué, que será com ele, e que nada vai cambiar em seus planos. Josué estava acostumado, vamos dizer, a viver à sombra deste grande líder Moisés. Era fácil, era confortável para Josué viver caminhando ao lado deste grande líder. Mas agora já não estava mais, já não estava com Moisés, com Josué. E Josué escuta isso de Deus. Moisés está morto, pero eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Não cambia nada, Josué. É só um câmbio de liderazgo humano. Pero eu sigo sendo Deus. O mesmo poder, a mesma unção, a mesma autoridade, a mesma intimidade seguirão disponível para ti, Josué, para nós outros, Igreja de Antofagasta. Teremos, queridos, uma muito mala costumbre de associar Deus a situações ou a lugares ou a pessoas. Associamos Deus a tempos, igrejas, cidades, um familiar. Muitas vezes nós decimos aquele pastor que eu conheci há muitos anos, aquela cidade, aquela igreja, meu papá, minha abuelita, como eram usados por Deus. E tudo isso está muito bem que nós caminhemos cercano de pessoas que vivem uma intimidade com Deus. Pero isso um dia poderá cambiar, queridos. E isto é o que está passando aqui. Queridos, Deus não está amarrado a coisas, a lugares, a pessoas. Seus planos são eternos, seus planos são de eternidade a eternidade. Muitos de nós, queridos, perdimos
nosso ânimo, nossa disposição de avançar no reino de Deus, porque estamos acostumbrados a associar Deus a pessoas. E quando essas pessoas já não estão, nós nos quedamos sem ânimo, sem aquela disposição de seguir. A mesma experiência de seu pastor, de sua igreja, de seu padre, seu abuelo, sua abuelita, hoje dia está disponível para nós, queridos. Não podemos amarrar Deus às circunstâncias. Muitas vezes nós decimos, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, aquelas noites de orações na igreja, aquele acampamento, como Deus se movia allá. Pero, queridos, tudo isso um dia poderá passar. Moisés agora já não está, pero Deus sigue dizendo a Josué: eu estou aqui, eu estou contigo. Não desanima, Josué. Queridos, é natural nós sentirmos órfãos ou sem um referente quando perdemos pessoas que admirávamos, pessoas que amávamos. Os discípulos viveram isso quando Jesus volveu aos céus. Pero Jesus les dijo: não os deixarei órfãos, eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Deus não ha cambiado, Ele sigue o mesmo e disponível para cada um de nós. Sem dúvida, o momento que Josué agora está vivendo aqui é muito desafiador. Moisés estava morto e se ele mira hacia atrás, ele verá que José, Jacó, Isaac, Abraão, todos estes grandes homens já não estavam. Pero Deus seguia dizendo: eu estou vivo, eu estou contigo, Josué. Vamos, levanta-te, cruza este Jordão, tu e todo este povo, a la terra que eu les dou a los israelitas. Todo lugar que pise a planta de su pé les é dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Queridos, o mesmo relacionamento que Moisés e Josué tiveram com Deus, hoje estão disponíveis a cada um de nós. E por que, queridos, nos cuesta viver isto com profundidade? Porque vivimos muitas vezes com a fé de outras pessoas, porque nós não nos acostumamos a viver nesta intimidade. Seus projetos são eternos, queridos, não cambiam. E nós não entendemos, muitas vezes, e não logramos viver nesta verdade. O mesmo Deus que sacou o povo do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Rojo, é o Deus que está aqui agora com nós. Nós acostumamos a viver em uma superficialidade nossa relação com Deus. Lo mais rápido, lo mais fácil. Josué vem nos ensinar isto, vem nos trazer esta tremenda verdade. O mesmo Deus desses homens é o Deus que está hoje dia conosco. O Salmo 90, verso 2, diz: desde a eternidade hasta a eternidade, eu sou Deus. Isto me encanta porque habla de uma eternidade que já passou, mas também habla de uma eternidade que é futuro e que não tem fim. Em todo isso, Deus está aí. Deus está presente aí. E nós, queridos, muitas vezes creemos que por nossas circunstâncias, por nossos problemas, nossa realidade, muitas vezes Deus se ha olvidado de nós. E as promessas de Deus, que os planos de Deus já não estão para nós. Pero, queridos, hoje dia queremos animar a vocês. O mesmo Deus que estava lá, hoje dia está aqui. Isaías 43:13 diz: aún desde a eternidade eu sou, e não há quem livre de minha mão. Eu atuo, e quem lo revocará? Queridos, Deus não cambia sua natureza, o que é datico, quando vem viver em nós. Todo o seu poder, toda a sua autoridade vive em nós. Agora, como nós vamos responder a isso? Pero nos cuesta entender e viver isso. E, amados, eu de verdade estou falando de algo que eu tenho vivido neste período, nesses meses,
em minha vida. Minha família está aqui hoje, está em outra câmera aqui, e sabem que nós estamos falando de coisas que estamos vivendo em nossas vidas. Esta semana, eu estive orando, segui orando por algo que venimos pedindo há muito tempo a Deus, e a resposta de Deus hacia nós foi não, não. Tuvimos um não de Deus. Pero ao tiro, eu estava justo preparando isto que compartilho com vocês. Deus ministrou muito forte em meu coração e disse: qual será a tua resposta a este não? E eu como orei delante do Senhor e decidi agradecer e crer que este não de Deus para a minha vida é o melhor que Ele tem para mim. Querido, muitas vezes temos muita informação, muito conhecimento, pero nós nos custa crer e descansar e confiar no Senhor. Onde está, então, queridos, o problema? O texto que lemos ao princípio disse, queria volver a ler, disse: cuida de cumprir toda a lei de Moisés. Não te desvies de esta lei, nem a direita, nem a esquerda, para que tenhas êxito donde quer que vayas. Este livro de la lei não se apartará de tu boca, sino que meditarás em el dia e noite, para que cuides de fazer todo que nele está escrito, porque então harás prosperar tu caminho. Queridos, aqui eu vejo um grande segredo para nossas vidas: conhecer a palavra de Deus e obedecer-la. Sabem que muitas vezes nós damos muitas voltas, buscamos entender grandes verdades, porque creemos que grandes verdades estão reservadas a muita complexidade, muitos segredos. Pero Deus é muito direto, muito claro em seus conselhos, e Ele disse: medita e cumpre minha lei, e que esta lei não se aparte de tu boca. Solamente, queridos, teremos que meditar em la lei de Deus e obedecê-la. O texto sigue dizendo e nos conta: se tu, Josué, hiciera isto, nadie te poderá fazer frente em todos esses dias. Não te deixarei, nem te abandonarei, harei prosperar tu caminho e tendrás êxito. Eu serei contigo como fui com Moisés. Queridos, há momentos em nossas vidas e parece que estamos solos, não logramos ver nada. Parece que Deus nos ha abandonado. Quizás você que está nos escutando esta manhã está passando por algum desafio em tua vida, desafio familiar, financeiro, relacional, um problema emocional. Não sei o que tu está passando nesse momento. Pero me encanta um salmo de Davi, Salmo 34, e Davi disse: pongam à prova Deus e verão quão bueno és. Comprovem por experiência própria como derrama suas misericórdias sobre todos os que confiam em Ele. Se nós não atentamos, vamos pensar que este salmo foi escrito por Davi quando ele já era um rei de Israel, quando já todos os problemas estavam solucionados, mas não é assim, queridos. Este salmo de Davi foi escrito justo quando Davi estava huyendo de Saul, estava em uma cova, em uma região desértica, huyendo, tratando de salvar sua vida. E ele escreve isto: pongam à prova a Deus e verão quão bueno és. Comprovem por experiência própria como se derramam suas misericórdias sobre todos os que confiam nele. E aqui Deus, volvendo a nosso Josué, Deus disse: sé forte e valiente. E novamente Deus repite isto e disse: sé forte e muito valente. Amados, necessitamos ser fortes e valentes para obedecer a Deus, para experimentar todo o que já sabemos.
sabemos muito, pero obedecemos pouco. Eu penso que muitas vezes nós hacemos de nossas vidas mais complicado do que já de los problemas que temos. Ponemos uma carga sobre nós e decimos: eu necessito ler a Bíblia, não sei, 2 vezes este ano. Eu necessito ler novamente a Bíblia. E tudo isso está muito bem, tudo isso está perfeito. Pero a pergunta é, querido, quanto nós hemos vivido, quanto nós hemos obedecido de lo que já conhecemos. Que bueno que todos nós podamos ler a Bíblia 2, 3 vezes a cada ano, porque isto é vida para nós. Pero o mais importante é que nós vivamos o que já conhecemos. Vivimos uma era, queridos, um tempo em que o conhecimento é muito fácil. Se você se mete a Google e você busca aí qualquer palavra, vai sair miles e miles de informações. Se nós ponemos aí, não sei, Deus, Espírito Santo, teremos miles de informações respeito a Deus, deuses, Espírito Santo. E se uma pessoa não está atenta, vai buscar informações, vai ler 2 horas aí e vai dizer: já, sei todo de Deus, sei todo do Espírito Santo. Pero não se trata disso, queridos. Vivimos uma dinâmica que quando temos um problema de saúde financeiro, um problema relacional, um problema de falta de trabalho, o primeiro que hacemos é buscar nossos recursos, buscar nossos caminhos, nossas alternativas. E quando todo isto não funciona, quando isto não resulta, aí recém nós recordamos de buscar a Deus. Muitos cristianos hoje em dia, queridos, vivem vidas pobres espiritualmente, porque não logram caminhar e confiar em esta verdade que Deus les ama profundamente e está comprometido com eles. E por isso lhes cuesta obedecer. Pero aqui temos este homem, Josué, que Deus lhe dizia: siga, eu estou contigo. E ele decide crer e obedecer a Deus. Filipenses 1:6 diz: eu estou seguro de que Deus, quem começou a boa obra em vocês, la continuará hasta que quede completamente terminada el dia que Cristo Jesus vuelva. Nós vivimos, queridos, um processo. Nossa vida aqui é um processo. A cada dia somos perfeccionados à imagem de Cristo. Deus está mais interessado, queridos, em cambiar nosso interior do que cambiar nossas circunstâncias. No capítulo 23 de Josué, ele vai delante do povo e diz: sejam fortes e cuidem muito bem de fazer todo o que está escrito no livro de Moisés, sem desviar-se para a esquerda nem para a direita. Amados, a obediência requer determinação, uma decisão nossa, uma fé valiente, uma fé que obedece. Eclesiastes 12:13, disse: agora bem, que enseñança se pode sacar deste livro, quando todo já está dito, que o melhor que um ser humano pode fazer é ter temor de Deus e obedecer seus mandatos. O mais importante que tenhamos muito conhecimento é que decidamos caminhar em total confiança e obediência a nosso Deus. Se miramos mais adelante, o livro de Josué, ele disse: permaneçam unidos ao Senhor. A expressão unidos aqui é o mesmo sentido da esposa que se une a seu esposo, do esposo que se une a sua esposa. Esta profundidade que ele pide ao povo: permaneçam unidos. Quizás o tempo que vivimos hoje em dia não ajuda a nós, não nos ajuda muito. Vivimos um tempo de que conceitos de amor, de amistade estão um pouco distorcionados. Hoje em dia vivimos
el tiempo de las redes sociais e nos acostumbramos com esta dinâmica muitas vezes. Há pessoas que recebem pedido de amistade de alguém que nunca conheceu, por exemplo, e a pessoa põe OK e pronto, chega uma mensagem e diz: agora vocês são amigos. Puxa, pero amigos, se a pessoa eu não conhecia. Então, muitas vezes esta realidade, esta dinâmica, nós levamos para nossas vidas com Deus e creemos que este nível de superficialidade com Deus está bem. Muitas vezes levamos isso para dentro de nossos hogares, para nossas famílias, e aqui Deus está nos pedindo algo mais, algo mais intimidade com Ele e com nosso Padre querido. O conselho de Josué é: permaneçam unidos ao Senhor. Ele é o mesmo que amem profundamente ao Senhor, independente de suas circunstâncias. Josué, queridos, viveu toda a sua vida desde essa perspectiva prática. Tudo o que ele fazia era ponendo sua total confiança e esperança em Senhor. Se vamos ao capítulo 24 do livro de Josué, nós vamos encontrar Josué dizendo ao povo: escorram ustedes quem vão servir, pero eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que em todo o livro de Josué, nós encontramos a expressão "el Senhor era com Josué". E no capítulo 13, do mesmo livro de Josué, Deus disse que ele já era de idade avançada, que ele já era homem maior, pero aún havia muitas terras por conquistar. Depois que Josué reemplaça a Moisés, entendemos que ele deve haver liderado o povo por 45 anos, por lo que entendemos da palavra de Deus. Pero Deus seguia dizendo: há muito que conquistar. Há muito que conquistar. Querido, os projetos de Deus são eternos. Não estão amarrados a uma ou outra pessoa. Tu e eu devemos estar disponíveis hoje em dia. E aqui eu vou já terminando este tempo de palavra com vocês, dizendo: todos nós recordamos del grande homem Abraão. Ele criou toda a sua vida, mas ele não recebeu a terra prometida. Moisés igual criou, mas ele só logrou ver a terra prometida. Deus disse a Josué: tu conquistou só uma parte disto. Amados, isto hoje dia sigue. Deus continua obrando e tendo grandes projetos para este tempo, para nossa geração. Tu e eu, queridos, hacemos parte de um pequeno período de la grande eternidade de Deus, deste mover de Deus. Tu e eu só devemos estar disponíveis para sumarmos a lo que Deus está fazendo. Josué lidera o povo por 45 anos. Pero se miramos este capítulo 24, já não é mais chamado como el siervo de Moisés. Agora, Deus lhe chama Josué servo de Deus. Agora, ao final de sua vida, Josué recebe este novo título, esta promoção de Deus. Este foi seu legado a sua família, foi seu legado a toda uma nação. Passou de servo de Moisés a servo de Deus. Eu, queridos, mientras eu preparava isso, eu me ponia a pensar que houvera passado se Josué houvera dudado de la promessa de Deus. Seu líder, de hecho, seu líder, grande líder, estava morto. Sua história poderia estar terminando aí, pero não foi assim. Josué creyó em lo que Deus lhe dijo. E Deus foi todo esse tempo com Josué.
E assim será com nosotros, com ustedes, aí em Antofagasta. Sinto muito forte, não veio aqui na pantalla, pero creio que está aí, pastor Christian, pastora Janet. Sinto muito forte de declarar isto sobre ustedes, sobre toda a igreja aí de Antofagasta. E o Senhor está com ustedes. Não importa o que ha passado. Não importa a vieja história, não importa os processos duros que ustedes podem haver passado. Deus, pela eternidade, está obrando e vai caminhar com ustedes. Sejam fortes, sejam valientes, porque o Senhor Yahvé, o grande Yahvé, está com ustedes. Josué, queridos, foi um grande homem de grandes conquistas, o grande guerreiro, o grande valiente, pero eu creio que o resumo de sua vida que nós podemos sacar hoje dia é que foi um homem que criou e obedeceu a Deus, e Deus foi com ele. Amados, termino com isto. Todo o que hagamos em el reino de Deus, tengamos esta confiança. O Senhor é com nós, queridos. Todo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir a cada um de vocês. A promessa de Deus não há terminado, não há chegado atrasado em la vida de vocês. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus é eterno. Nós estamos vivendo só um pequeno pedaço, um pequeno período da grande eternidade de Deus. Agora, como nós vamos responder a isso? Dejo estas palavras com vocês. Uso o mesmo texto para declarar isto sobre vocês. Igreja, su gracia de Antofagasta. Sejam fortes e muito valientes, porque o Senhor lhe ha dado esta terra por herência. Solamente sejam fortes e muito valentes. Não tenham medo, nem desanime, porque o Senhor estará com vocês, queridos. Que Deus lhes bendiga. Pastores Christian, se me permite, queremos orar nesse tempo, e aproveitando que minha esposa está aqui, está em outra câmera aqui, me gostaria de pedir que ela esteja orando com nós nesse tempo. Amém. Aleluia, aleluia. Deus de amor, aleluia. Christian, pode abrir o microfone de Mali, por favor? Queridos. Sim? Ok. Olá, família, lindos. Vamos conversar com nosso papá, certo? Graças, Deus. Aleluia. Graças por tu infinita bondade. Aleluia. Graças, papá, porque tu tem uma nova história sobre nós outros. Tu tem uma nova história sobre Antofagasta, sobre Aleluia. cada família que está aí representada. Sim, assim que, papá, neste momento pedimos que tu presença agora invada de uma forma potente, uma forma real e palpável cada um, papá, e que possamos viver esta tremenda história de Josué. Queremos te obedecer, queremos ser valente e queremos ver tudo que tu tienes sobre nossa vida. Papá, que neste momento caiga as escamas de nossos olhos espirituais e possamos ver tudo aquilo que tu tienes prometido para nós e todas tus palavras sobre nós são palavras de bem e não de malo. São promessas de vida, promessas de sanidade, promessas de provisão, promessas que tu nunca iba nos deixar e não vai deixar. Ayer, papá, tu fuiste fiel com esses tremendos homens e hoje dia
Hoy dia tu não será infiel, porque tu eres fiel. Aleluia! E aí cremos que tudo que tu tens prometido a nós vendrá hoje dia. Papá, creemos que tus palavras são sim e amém sobre nós. Assim que reivindicamos estas promessas, reivindicamos essa palavra sobre Antofagasta, sobre cada família, cada que está aqui, cada pessoa que está aqui hoje dia, papá, aqui conectado com tu presença. Declaramos sobre eles tus verdades, tus promessas. Papá, se algum necessita de sanidade, que tu presença sanadora ingresse aí. E que todas as mentiras que Satanás estava querendo aprisionar, que não podem seguir adelante, que não vão ver o que tu prometeu, caiga por terra agora, em nome de Jesus. E declaramos que todas essas mentiras se vão agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus. E podem crer e ver as promessas de Deus sobre suas vidas. Assim que declaramos paz. Declaramos gozo sobre esta cidade, todas as pessoas que estão aí. Papá, que tu gozo esteja sobre eles, tu paz esteja sobre eles. Declaramos tu presença, declaramos uma nova história sobre suas vidas, uma nova história sobre Antofagasta. Em nome de Jesus. Amém. Uau, que tremendo tempo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo especial. Nos sentimos impactados por esta palabra que sabemos que viene en el tiempo oportuno. Amén. Para nuestros hermanos amados y para nuestras vidas. Amén. Sé de que cada porción de esta palabra ha llenado tu corazón y ha sido respuesta al clamor de tu alma. Amén. Por lo tanto, atesoramos Amén. cada dicho de la boca del Espíritu Santo hoy día en este lugar. Amén. Sí, Señor. Y queremos darle gracias al Señor porque Él hace lo que la palabra dice, de que nos rodea con cánticos de liberación. Que hoy día están sonando cánticos de liberación. Amén. En los hogares de Antofagasta. Sí, están sonando cánticos de liberación. Amén. Cánticos de liberación. Amén. Para la gloria de su nombre. Amén. Se ha activado el Espíritu de Dios. Amén. Haciendo un barrido. Amén. De todo lo espiritualmente. Amén. Que ha sido un obstáculo, amén. Que ha sido tropiezo. Hoy día el tropiezo es sacado y el terreno es allanado en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Dios pone poder amén. En tu vida, poder para tomar decisiones de liberación. Amén. Oh, gloria a su nombre, amén. Porque es en Cristo Jesús que somos libres. Amén. Quiero dar gracias con toda mi alma amén. Por la vida de nuestros amados pastores Edison Kiefer Mali y toda su amada familia que la tenemos acá en el corazón. Amén. Pero muchas gracias porque sabemos que teniendo una agenda apretadísima, el Espíritu de Dios nos ha privilegiado con amén. La presencia de ustedes y nos ha bendecido porque son vasijas dispuestas en las manos del Señor. Amén. Por lo tanto, honramos sus vidas y todos los que somos Iglesia Su Gracia en Antofagasta, en este lugar amén. Decimos, les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos. La gloria de Dios es sobre sus vidas. Amén. Sí, Dios está con ustedes también. Amén. Sí, son los Josueces de Santiago. Amén. Son los Josueces del lugar donde Dios les mueve, tanto en Chile como en Brasil. Amén. Les bendecimos, amados, amadísimos del Espíritu Santo, íntimos de Dios. Amén. Les cubrimos con la sangre del Cordero y proclamamos victoria en esta tarde, victoria en este día. Glorificamos amén. A Dios por lo que ha hecho
Y porque esta palabra es una visitación del Espíritu Santo, afirmándonos, poniéndonos en cobertura preciosa, angelical de su gloria. Amén. Gracias, amados Edison, Mali, familia preciosa. Amén. Saludamos con mucho cariño y con mucho amor a Raquel, Sí, a Débora. sí. Gracias por la disposición de sus corazones. Les honramos. Ha sido una palabra que, ay, Señor, yo ya sentía el olor anoche. Yo decía, Señor, esto huele a caricia del Padre, huele a sanidad, huele Señor, a respuesta oportuna. Huele, Señor, a decir, aquí estoy con ustedes. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Porque tú eres fiel Amén. y eres Padre amado, Padre amado. Allí donde está usted, familia de la Iglesia Su Gracia, Dios ahora les ha bendecido de una manera muy especial Amén. y les ha afirmado, dándonos aliento, dándonos de su Espíritu Amén. Santo. Este día domingo marca una trayectoria de gloria en gloria, Amén. de gloria en gloria, Amén. de gracia sobre gracia, de Amén. poder en poder Amén. y de victoria en victoria. Por eso proclamamos día según la gracia de Cristo Jesús, de su riqueza en gloria. Gracias, Amén. Señor, por este día. Y allá donde usted esté, le damos un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Le bendecimos. Gracias, 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 amados pastores. También nuestros cariños al pastor Alejandro Ruz y a su esposa Ruth. Le bendecimos en el nombre de Jesús a toda la iglesia Viña Las Condes, porque verdaderamente nos han abrazado con amor Amén. paternal y nos están levantando y sosteniendo en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Queremos, ya estamos en septiembre, tiempo de festividad nacional. Se nos viene el 18 de septiembre y queremos hacer una invitación para el día jueves. Nos vamos a reunir 30 minutitos o 45 el día jueves a las 8 de la noche para orar por nuestro país. Amén. Sí. El día jueves vamos a orar por nuestro país. Amén. Vamos a cantar un par de alabanzas y vamos a orar por nuestro país. Nos vamos a juntar solamente para orar por el país. ¿Amén? ¿Le parece? Amén. La palabra lo enseña y nos lleva a orar por nuestro país. Queremos un país que circule por la constitución del cielo, no por la constitución de la tierra. Amén. Por eso que vamos a proclamar que ese hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, se cumpla en nuestro país. Amén. Amén. Así que estamos todos convocados, lo vamos a publicar en las redes sociales, porque la iglesia del Señor ora por su país. Amén. Y porque el avivamiento parte En en casa. Nos despedimos con esta hermosa alabanza. Cariños a todos. Besitos. Feliz domingo. ¡Woo!